tarde a todos que estão aqui a nos assistir para esse debate com o senhor Antônio, o apóstolo Deutamar Costa, discípulo do profeta Caco Filipe. E o senhor Antônio escreveu um livro, né, do Apocalipse. Está aqui para debater, mostrar o que ele vai defender. Então, eu peço que o senhor Antônio diga de onde está falando e o que vai defender aqui nesta tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Aí, direto do Facebook para todos via a satélite. Eu sou o emissário Teixeira Alves, faço o programa Jornada Espiritual. Estou aqui defendendo o Cordeiro. Qual o nome do Cordeiro? É Messias, Yahushua em hebraico. E também estou apresentando o Pai e o Filho, a única salvação da humanidade. Eu e o Pai somos um. E o amado apóstolo, simplesmente, Deutamar Costa, vai estar aí defendendo o Caco Filipe, e que ele é o profeta da geração de hoje, e só no meio dele que salva. Porém, eu, como porta-voz e radialista global, eloquente, que faço o programa Jornada Espiritual, vou fazer essa jornada nessa tarde diferente. Vamos estar apresentando os mandamentos e chamando a atenção de todos para o que está escrito, assim diz o Espírito do Eterno. Que o Pai nos ajude, que seja feita a vontade do Pai. Eterno Pai Celestial, eis-me aqui, pó cinza, o menor de Israel, qual o nome Yahusharu, para fazer a diferença e apresentar o nome Yahushua, Hamashia, o próprio e o único Salvador, o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Com essas palavras lindas e maravilhosas, estou chamando a atenção de tudo e de todos para o que está escrito. Conto com cada um que está aí na live, ao vivo, né? Em tempo real. Essas minhas declarações de que estou aqui para ser o porta-voz do que está escrito, apresentando o Pai, o Filho e os mandamentos. É com você, meu jovem. Por sua apresentação aqui nesta tarde, o apóstolo Deutamar pode fazer a sua apresentação. Muito obrigado, muito boa tarde, irmão Cleber, muito boa tarde, senhor Antônio Teixeira. Eu sou Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe. Caco Filipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna. Eu falo no momento da cidade de Paraupebas, ao sudeste do estado do Pará, e é um prazer sempre estar aqui, que sejam debates, ou pregações, ou lives, para falar sobre esta mensagem gloriosa que Deus deu ao profeta Caco Filipe para a salvação dos filhos de Deus. O profeta Caco Filipe, que veio em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, e está decretado por Deus que quem quer que creia tenha a vida eterna. Tivemos uma tentativa ontem de ter um debate com o senhor Antônio Teixeira, mas não foi possível devido às conexões de internet muito ruins, mas estamos fazendo uma segunda tentativa hoje, espero que hoje ocorra tudo bem, né? Com todas as três conexões que estão aqui ao vivo. Muito obrigado, que Deus ajude os seus filhos a compreender a revelação de Deus hoje dado pelo seu profeta Caco Filipe. Muito obrigado ao apóstolo Deutamar por sua apresentação. Então, vamos dar início à primeira pergunta aqui. Como está dizendo aqui no tema, quem é o profeta de Deus hoje, né? Então, vou pedir para o senhor Antônio responder a essa pergunta aqui. Senhor Antônio, quem é o profeta de Deus hoje, na terra, hoje enviado o profeta do Eterno é o Messias, Yahushua. Morreu na estaca, ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o único profeta. Ele é o único que apresenta os 10 mandamentos. Ele é o único que cumpriu a lei. Ele é o único que está ao prol de salvar a humanidade. Yahushua,
o Filho do Eterno, quando ele estava na cruz, ele gritou, Elohim, Elohim, sabachthani. Esse é o profeta, que agora está entre nosso meio, aqui e nesse momento, onde está 1, 2 ou 3, falando em meu nome, estarei em seu meio, certo? O tema aí do apóstolo, que o Cacu Felipe é o profeta, mas eu creio, não está escrito assim, diz o Espírito Eterno, que o único é o Filho do Eterno. Esse é o verdadeiro profeta. Prossiga. Então, o senhor tem 2 minutos para responder a questão. Então, eu vou fazer a mesma pergunta ao apóstolo Deltamar. Quem é o profeta de Deus hoje, enviado por Deus hoje na Terra? Assim como eu estava dizendo nas minhas falas iniciais, em cada geração Deus tem o seu profeta, o seu porta-voz. E para o tempo que nós estamos vivendo, o profeta de Deus não é Noé, não é Moisés, não é Elias, não é Jeremias, mas o profeta de Deus hoje para o nosso tempo é Caco Felipe. O senhor Teixeira aí disse que o profeta é Jesus. O primeiro requisito para alguém ser um profeta sobre a terra é ele ser um homem vivo, de carne e osso sobre a terra. E Jesus era um homem vivo, de carne e osso sobre a terra há 2000 anos atrás. O senhor Teixeira está abusando das palavras. Não pense ele que vai abusar das palavras aqui e vai ficar por isso mesmo. Como que Jesus de Nazaré, ele diz aí Yahushua, ele fala a pronúncia em hebraico aí, que é Jesus lá que morreu na cruz. Ele diz que ele é o único profeta e que ele é o profeta hoje. Isso é um abuso de linguagem, é uma imaginação, é um delírio, né? É uma fantasia, porque o profeta tem que estar vivo sobre a terra. E hoje o profeta de Deus é o profeta Caco Felipe, um negro africano, desta vez é o profeta para todos os habitantes da terra. Eu penso que teve um problema aí com a conexão do irmão Kleber. Realmente é uma pena que nós começamos o debate com problemas de conexão, né? A internet do seu Antônio Teixeira também está travando. Eu vou esperar o irmão Kleber retornar, porque ele me deu 2 minutos, eu não sei quanto tempo ainda tenho, né? Depois eu posso completar a minha resposta. Então, irmão Kleber, a sua internet caiu, eu não sei quanto tempo o irmão tinha me dado, 2 minutos, mas eu não sei quanto eu usei. A internet do seu Teixeira está travada, né? Não está funcionando bem a internet dele. Então, eu também peço eu penso que o irmão, para ficar melhor, irmão Kleber, o irmão usa as mesmas regras do debate que eu fiz, onde o irmão Sebastião foi o moderador. Eu tenho 2 minutos para lhe fazer uma pergunta, e ele responde com 7 minutos, eu tenho uma réplica com 7 minutos, ele a réplica com 5 minutos. Depois ele vai ter 2 minutos para me fazer a pergunta, eu tenho 7 para responder, ele 7 para replicar, e eu 5 para fazer a tréplica, né? Nesse modelo, eu penso que vai ser bom. Vamos aguardar ele retornar, a internet dele aí está travada, não tem como fazer um debate se ele não estiver ouvindo. O irmão Kleber sabe me dizer se eu usei os 2 minutos ou não? Não. Eu ainda tenho tempo. Ainda tem tempo. Quanto tempo eu ainda tinha para me responder? Porque eu posso completar. Mais 1 minuto, apóstolo. Mais 1 minuto. Então, eu estava dizendo que o que o senhor Antônio Teixeira estava dizendo é um abuso de linguagem. O que é um abuso de linguagem? É dizer algo que não tem nem cabimento, não tem lógica. Dizer que Jesus, que ele chama aí de Yahushua, dizer que Jesus, que morreu na cruz há 2000 anos atrás, é o único profeta, é um abuso de linguagem. E dizer que Jesus é o profeta hoje, a não ser que ele não entendeu a pergunta, porque a pergunta é, quem é o profeta de Deus hoje? Se a pergunta fosse, quem era o profeta de Deus no tempo do dilúvio? Noé. Quem era o profeta de Deus no tempo que o povo estava escravo no Egito? Moisés. Quem era o profeta quando Acabe e Jezabel estavam no poder? Elias. Quem era o profeta do ano 33? Aí sim, Jesus, aquele que morreu na cruz. Mas dizer que Jesus é presente, o profeta hoje, enquanto que profeta no hebraico é Nabi, porta-voz,
é um abuso de linguagem. Dizer que Jesus é o único profeta é um abuso de linguagem. Será que, se Jesus é mesmo o único profeta, e todos os outros não são, nesse caso Moisés não era um profeta, Elias não era um profeta, Isaías não era um profeta, e todos os profetas do Antigo Testamento, a Bíblia, que o seu Antônio Teixeira está segurando nas mãos, quem escreveu esta Bíblia? Os profetas. Se não fossem os profetas, não existia Bíblia. E se as pessoas só têm esse monte de igreja, esse monte de teologia, interpretações, porque eles têm a Bíblia, mas se não tivesse os profetas, não existiria a Bíblia. É isso que as pessoas não compreendem, é isso que o seu Antônio Teixeira não compreende. Ele disse ontem aqui várias vezes, que ele já leu a Bíblia 67 vezes. Neste caso, tem que ler a Bíblia de novo, mas desta vez, sem os binóculos da teologia. Porque até este ponto, como que alguém pode ler a Bíblia 67 vezes e vir aqui para dizer que Jesus é o único profeta e que Jesus é o profeta de Deus hoje sobre a terra? Eu não entendo. Como que pode? Uma criança de 6 anos que nunca foi numa igreja ou leu a Bíblia sabe que Jesus não pode ser o profeta hoje. Eu não sei se meu tempo terminou, irmão Cleber. Se tiver terminado, eu vou parar para o senhor Antônio Teixeira retornar. Ok, obrigado. Enquanto ele retorna, irmão Cleber, para nós não ficar simplesmente aqui, eu peço permissão para mim rodar aqui alguns vídeos. Quando ele chegar, eu paro o vídeo. Aí o irmão passa para ele os 2 minutos para ele, os 2 minutos para mim fazer a pergunta a ele, né? Sim. Eu queria começar perguntando a ele, porque ele disse ontem que é um profeta, é um emissário, é um porta-voz. Emissário é um profeta, porta-voz é um profeta. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele e para nós dar sequência no debate. Aí o irmão mostra, quando estiver faltando 30 segundos, o irmão mostra o cronômetro, que é para a pessoa finalizar a sua fala. Deixa eu rodar aqui algum vídeo até ele retornar. Ok. Atenção! Venham descobrir tudo sobre o misterioso profeta Cacu Filipe através do seu aplicativo que está disponível no Google Play ou Apple Store. Através deste aplicativo, instale o livro do profeta Cacu Filipe, que está em formato de texto e em áudio, e mais de 20 entrevistas em vídeo. Baixem também gratuitamente o aplicativo Profeta Cacu Filipe Oficial. A mesma está disponível em mais de 20 línguas. Não deixe para amanhã. Agora é minha vez de falar, né? Já que o apóstolo falou aí 9 minutos, agora é a vez de eu falar, né? O moderador vai passar a palavra para o senhor. Não, peraí. Eu quero saber se eu posso falar o mesmo 7 ou 10 minutos, porque tu falou aí o que tu quis aí, eu tô ouvindo. Seu Antônio, foi dado 2 minutos para o senhor e 2 minutos para o apóstolo Deltamar. Ele finalizou os 2 minutos dele e o senhor finalizou os seus 2 minutos. O senhor vai ter 2 minutos para fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar. E o apóstolo Deltamar vai ter 2 minutos. Eu vou fazer a pergunta para ele primeiro, irmão, porque nós vamos começar o debate. Como ele já se apresentou, eu já me apresentei, eu estava falando porque ele não estava na sala, né? Sim. Ele não estava na sala. Então, ele vai ter o tempo dele de argumentar, de responder o que eu disse, e assim por diante. Sem nenhum problema. Eu vou... E aí? Aí o irmão me passa a palavra para me fazer umas perguntas, a não ser que ele não queira. Se ele quiser fazer a pergunta primeiro, não tem problema também. Ok, mas eu vou passar a palavra para o apóstolo Deltamar fazer as perguntas ao senhor Antônio. Depois o senhor vai fazer
perguntas também ao apóstolo Deltamar. Ele vai fazer a pergunta ao senhor em 2 minutos e o senhor tem 7 minutos para responder a pergunta que ele vai lhe fazer. Ok? Então, a palavra... Eu vou falar, meu amigo, por 12 minutos. Ele falou por... Não. Não desliga, não. Vocês são covardes. Não, quem... Vocês são covardes. Porque eu tô querendo falar, vocês não deixam. Vocês querem fazer como vocês querem. Isso não é debate, rapaz. Você vai ter... Não, isso não é debate. Você vai ter... Você vai ter 7 minutos para responder. Eu vou expressar os mesmos 12 minutos que ele falou. Os mesmos 12 minutos. Ô, Cleve, não tem condição de fazer debate com o seu Teixeira. Ele está descontrolado, não respeita o tempo, está falando, nem ouve o moderador. Não tem condições, irmão. Não tem mesmo não, irmão. Tu falou aí 12 minutos, aí desliga o meu microfone e não deixa eu falar. Só quer me dar 2. Me diga aqui, apóstolo, que debate é esse? Não, que debate é esse? Que o teu morador e o moderador teu sabe lá e eu não posso lá. Ah, irmão. Isso não é debate. O senhor tem que parar para ouvir. Ouvir o quê? Eu já ouvi 12 horas de baboseira aí. O senhor tem que entender uma coisa. O apóstolo vai fazer pergunta. Sim, quieta não. Ele respondeu lá o que ele... Tendo 2 minutos. E o senhor vai ter 7 minutos para responder a questão que ele vai lhe fazer. O apóstolo tem 2 minutos para fazer a pergunta e o senhor tem 7 minutos para responder a questão dele. O senhor está me compreendendo? Certo, irmão Cleber. Se ele quiser seguir o debate, o irmão passa os 2 minutos para me fazer a pergunta e ele tem 7 para responder. É isso, não tem outra forma. Esta é a forma. A não ser que ele queira fazer as perguntas primeiro. 2 minutos para ele fazer a pergunta e eu 7 para responder. Mas o melhor seria eu perguntar, porque ele disse um monte de coisa ontem, né? Primeiro, vamos ver se ele consegue passar do primeiro ponto aqui. O senhor pode fazer a pergunta para o senhor Antônio. 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor Antônio. Vou cronometrar. Já pode fazer as perguntas. Muito bem. O senhor Antônio Teixeira está a dizer que Cacô Filipe é falso profeta, isso e aquilo. E ele disse aqui ontem que ele é um emissário. Disse hoje também que ele é um emissário, que ele é o porta-voz. Emissário, porta-voz é um profeta. Ele disse ontem claramente que ele é o profeta do Eterno, se apresenta como profeta. Eu não sei se é profeta de São Luís do Maranhão, não sei qual a expressão que ele usa, mas sei que ele se apresenta como profeta. Agora, se Cacô Filipe é falso profeta, nós temos que descobrir quem é o verdadeiro profeta. Porque em cada geração, Deus levanta o seu porta-voz, o seu profeta, o homem pelo qual ele falará à humanidade. Deus fala por um profeta, Amós 3:7, Apocalipse 10:7. Os segredos de Deus são dados aos seus servos, os profetas. Se tem alguma coisa oculto, em mistério, dentro da Bíblia, ou fora da Bíblia, que a humanidade não entende, não compreende, então Deus, no tempo marcado, irá revelar isso a um profeta. Então, a pergunta que eu quero que ele responda, não vai para outro assunto, vai puxar aqui outra coisa. Quero que responda a questão. Eu vou fazer a pergunta, eu quero que ele responda a questão. Primeiro se você é um profeta. Se você confirma que você é um profeta, que tipo de profeta você é? Se você é um profeta de Efésios 4:11, profeta de igreja, né? Um profeta menor. Se você é um profeta de 1 Coríntios 12:28, ou se você é um profeta mensageiro, de acordo Mateus capítulo 23, versículo 34 e Lucas 11:49. Então, a pergunta você é um profeta? Se sim, que tipo de profeta você é? E se você é um profeta, você deve dar aqui o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem. É a minha pergunta para o senhor Teixeira, quero ouvir a sua resposta. Muito bem, seu Teixeira. O senhor tem 7 minutos para responder a pergunta do apóstolo Deltamar. Pode começar. Ele já desligou meu microfone. Agora que eu vou rodar o cronômetro. Ele já desligou meu microfone? A gente está lhe ouvindo. Ele apagou o meu microfone. Quero saber se você está me ouvindo.
Tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Tamo. Então tá ok. Tamo. Vamos lá. 7 minutos. 7 minutos, seu Antônio. Isso, tá ótimo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou responder no final a resposta dele. Vou primeiro falar o que ele falou em cima da minha voz. Ele disse que eu falei em nome de Jesus, eu não falei, eu falei em nome de Messias e Yahushua. E eu falo não é Deus, eu falo é Elohim. E ele de lá para cá ataca, em vez de fazer a parte dele. Eu falei para ele apresentar o profeta dele, e ele vai lá em cima da minha voz e diz que eu falei Jesus, eu não falo Jesus, eu falo o Cordeiro que tira o pecado da humanidade, Yahushua, o Messias, os nomes original do Mashiach. Bom, eu fui levantado um porta-voz. O que é porta-voz? O mensageiro. O que é mensageiro? Aquele que faz a Bíblia se explicar, como está lá em Isaías 28:10, porque há mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É como está escrito também lá em Lucas 24:27, começando por Moisés, o Deus na terra, que não era profeta, era Deus na terra, que está lá em Êxodo 7. Ele era como Deus na terra e seu irmão como seu profeta. Não tem nada de profeta, Moisés. Ele era apenas um Deus na terra, com 7 espíritos do Eterno, que ele falava pesado, e o seu irmão era o profeta, que traspassava a palavra para a humanidade. Então, não existe essa conversinha mole de que Moisés é profeta. Nunca foi. Ele era um Deus na terra. E o seu irmão, Arão, era o profeta dele, que era o porta-voz do Deus na terra, em cima de Faraó. Ok? Em cima do Egito, ele estava sendo Deus na terra. Eu sou emissário Teixeira Alves, o porta-voz, o mensageiro que está trazendo a Bíblia e se auto-explicando, que qual o profeta Cacu Felipe disse que em 1993 ele viu o Cordeiro, quer dizer, disse que viu Jesus e um anjo. E qual é Ezequiel, no capítulo de número 22, versículo de número simplesmente 28. Esses profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubado, vendo vaidade, predizendo mentira, com visões falsas, dizendo assim diz o Senhor Jeová, que qual o nome do Eterno é Elohim, Yahu, ou Yahushua, Pai e Filho. Então, quando nós vamos lá em São João, capítulo de número 5, e o versículo tão simples como está escrito, 37, o Cordeiro diz que veio do alto, e o seu testemunho é o Pai que dá. Ele diz que vós nunca ouviu a voz do Eterno, e nem viu o seu parecer. Como é que Cacu Felipe, em 1993, ele viu o Cordeiro e viu o próprio Jesus, que ele chama, que ele diz que todas as igrejas é a porta do inferno, onde tem 40 mil dominações, que dentro de cada uma delas tem o joio e o trigo, e lá em Apocalipse 18:4 diz, sai, povo meu, das sinagogas de Satanás. Queridos, amados, simplesmente o mensageiro, ele vem para explicar o que a teologia, a bibliologia não explica. O porta-voz, ele é aquele que mostra as escrituras se explicando, até porque a Bíblia não foi feita pelos apóstolos, e nem foi feita pelos os profetas, maior e nem menor. A Bíblia que tem hoje em nossa mão é feita pela Igreja Católica, pelos padres e os bispos da Igreja Católica. E sabemos também, simplesmente, que essa cidade, e esse país, e esse mundo, esse globo, está contagiado de pessoas que estudam teologia, bibliologia, angelologia. Com todo respeito, em cima do o apóstolo Deutemar Costa, ele deveria apresentar o seu profeta e apresentar ele como apóstolo e discípulo dele. E a minha missão aqui é apresentar os mandamentos, a lei, o Cordeiro e o Pai. Ele vai defender ele como o carnudo profeta da terra. E eu vou defender Yahushua, o Messias, como o invisível profeta eterno. Hoje ele é rei dos reis, senhor dos senhores, assim que vocês chamam, mas ele é o único salvador. Então, ele defende com todas as unhas e dentes que o profeta dessa geração é um preto, negro da África. Assim ele falou aí agora há pouco, que ele é o profeta dessa era. Aí eu pergunto, se ele é o profeta dessa era, e o que o Cordeiro fez na cruz, não vale?
Eu quero dizer que é em vão o culto de cada uma dessas pessoas, adorando o Cordeiro. Eu estou falando Cordeiro, e ele vai dizer Jesus. Então ele vai omitir a verdade que eu estou falando. A palavra é Cordeiro, a palavra é Messias, a palavra é Yahushua. Então eu estou chamando a atenção de tudo e de todos, para todos esse nome, que está lá em Atos, capítulo 26, 14, quando o Shaul cai por terra, que é Paulo de Tássio. E ele diz, quem é tu, mestre? Ele disse, eu sou o Cordeiro que tira o pecado da humanidade, o Messias, Yahushua. Ai daqueles que recalcitrar contra os meus ancrilhões. Então, o profeta das nações, ele morreu numa estaca, e ele é o único pastor que conhece as suas ovelhas. Se esse Cacu Felipe é profeta, a pergunta é, por que está morrendo milhões e milhões de pessoas na Terra, se nós temos um profeta que não está curando ninguém? Essa é a pergunta. Eu sou o mensageiro, porta-voz do está escrito, e eu olho os manuscritos, e eu vejo que tem muitas coisas na Bíblia que não está certa. Por exemplo, o J, que ele fala Jesus, que o próprio apóstolo batiza em nome de Jesus as pessoas. Esse J, se você for olhar no Google de vocês, o pai do burro, ele está escrito lá dessa forma, com muito respaldo e respeito, que o J foi feito em 1525. Todavia, o J, não existe o nome Jesus é blasfêmia. Então, João Batista acordou e ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Ele é o Messias, prometido de Shaul e Yahu, conhecido e corrompido por Isaías. Agora, o emissário Teixeira Alves quer saber do amado querido apóstolo Deltamar. Uma simples pergunta que eu vou fazer agora. Por que Cacu Felipe está deixando morrer na terra milhares e milhares de homens se ele é o profeta? Essa é a pergunta. O senhor ainda tem tempo para continuar. Pois bem, então eu tenho um chamado. Essa barba não é para mim aparecer no mundo, não. Aqui é uma aliança que eu fiz com o Eterno. Acabou. Não posso cortar a barba e o cabelo. Digo no próximo bloco. Prossiga. Seu tempo acabou. Seu tempo acabou. O apóstolo Deltamar tem o apóstolo Deltamar tem 7 minutos para... Sim, mas eu vi que ele não respondeu a pergunta. Ele foi falar de outras coisas. Arrudeio, arrudiotoco. Mas eu fiz a pergunta, você é um profeta? Ele não respondeu, se é. Dizer, sim, sou um profeta. Se é, a outra pergunta é, que tipo de profeta você é? O senhor Teixeira está com medo de responder a questão, passou de largo, foi para outro lado falar outras coisas. Um debate, senhor Teixeira, se eu fizer uma pergunta, o senhor deve responder. Se eu perguntei, você é um profeta? Você tem que responder, sim, sou. Não, não sou. Não, não sei. Eu não sei nem o que eu sou. Você pode responder alguma coisa, mas tem que responder a questão. Também não é bom o senhor ficar acenando, articulando, porque eu não faço isso com o senhor deve ter respeito quando a outra pessoa estiver falando. Eu não faço isso com o senhor, eu fiquei quieto 7 minutos, ouvindo o senhor falar tudo que o senhor quis, agora é a minha vez de falar. Então eu fiz a pergunta, você é o profeta? Não respondeu. Que tipo de profeta você é? Não respondeu. Agora, como que pode ter um debate, se um debate são perguntas e respostas, são argumentos para aquilo que foi falado? Como que eu posso dizer uma coisa, perguntar uma coisa, e o senhor Teixeira fazer de conta que não ouviu, não entendeu? Isso não é possível. Agora, eu queria que, se possível, irmão Kleber, o senhor parasse o meu tempo, não sei, ou pode dar 1 minuto do meu tempo para ele. Pode ser, dar 1 minuto do meu tempo para ele responder, se ele é um profeta, ele vai dizer sim ou não, e ele vai dizer que tipo de profeta ele é, se é um profeta menor, se ele é um profeta da igreja, né, de Efésios 4, versículo 11, se ele é um homem que tem dom de profecia de acordo com 1 Coríntios 12, 28, ou se ele é um profeta mensageiro. E aí ele diz que tem um chamado. 1 minuto para ele do meu tempo, para ele dizer o chamado dele aí. Ok, então, senhor Antônio, o senhor vai ter um minuto para responder a pergunta do apóstolo Deltamar. Eu vou iniciar aqui agora. O senhor tem que responder se o senhor é um profeta. E que tipo de profeta o senhor é? Eu sou o profeta menor. Vou iniciar o tempo agora.
o que explica o está escrito. Está respondido? Está satisfeito? O senhor ainda tem tempo. Não, eu já respondi. Ele queria era a resposta. Direto. Certo, irmão Kleber. Ele está com medo de responder as outras. Pode voltar o tempo para mim, que eu vou responder. Já que ele não quer responder, eu vou responder. Pode voltar o meu tempo lá. Vou botar o seu tempo. De onde partiu, tirando um minuto dele, não tem problema. Pode tirar um minuto do meu tempo aí. No caso, o senhor vai ficar 6 minutos para o apóstolo Deltamar para a réplica. 6 minutos, iniciando agora, apóstolo. Pode iniciar. Certo. Então, a resposta do senhor Antônio Teixeira, ele disse que é um profeta menor. Um profeta menor é como o seu Teixeira. O senhor deve baixar a sua camisa. Há crianças assistindo, mulheres assistindo, pessoas assistindo. Não faça isso. Eu queria pedir, com toda a educação, gentileza, o seu Teixeira, que baixasse a sua roupa, né? Não faça isso, o senhor está ouvindo. Se continuar dessa forma, não vai haver condições de haver esse debate. Eu vou ter que encerrar o debate, seu Teixeira. Se continuar assim, não vai haver mais debate. O seu Teixeira estava dizendo aí que é um profeta menor. Um profeta menor é igual a Arão. Arão era profeta de Moisés. E ele disse que Moisés não era um profeta. Bem, o seu Teixeira disse ontem que leu a Bíblia 67 vezes. Mas parece que ele não leu bem a sua Bíblia, porque em Deuteronômio 18:18, Moisés disse que o Senhor Jeová levantará dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele quem? Moisés. Um profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 18:18. E a confirmação disto você encontra em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 7. E se quiser que eu leia os versículos de Deuteronômio e assim por diante, eu posso ler aqui. Mas o seu Teixeira, depois de ler a Bíblia 67 vezes, está aqui para dizer que Moisés não era um profeta. Eu sei, Moisés também era um Deus. Porque, de acordo com Salmos 82 e João 10:34, Jesus disse que os profetas são deuses, aqueles a quem a palavra vem. Eles são deuses, e Moisés era um Deus sobre toda a face do Egito. Mas, Oséias 12:14, também é dito que Moisés era um profeta. Em Oséias 12:14, senhor Antônio, diz que por um profeta, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, tirou Israel da terra do Egito. Por meio de quem? De um profeta. Quem era esse profeta que Deus tirou Israel da terra do Egito? Não era Moisés? Como que o senhor pode ler a Bíblia 67 vezes e vir aqui dizer que Moisés não era um profeta? E o senhor disse que tem um chamado, mas eu espero que nas próximas falas do senhor, o senhor mostre aqui o seu chamado, porque primeiro, para alguém ser um profeta menor como Arão, tem que ter um profeta maior acima dele. Quem estabeleceu Arão no sacerdócio? O seu Teixeira sabe. Ele tem que saber que foi o Moisés. Para ele, o seu Teixeira ser um profeta menor, tem que ter um profeta vivo no seu tempo para estabelecê-lo, para reconhecê-lo, como Paulo fez em Efésios 4:11. Como Paulo fez no seu tempo. Então, como que poderia haver profeta menor no tempo de Moisés sem o Moisés? Como que poderia haver profeta menor no tempo de Paulo sem o Paulo? Para ter um profeta menor, tem que ter o profeta maior. Aí sim, o profeta menor vai explicar o que o profeta maior disse. Mas como foi que o Arão, o profeta menor? O profeta é porta-voz, Moisés o porta-voz de Deus. Deus falava a Moisés. Moisés falava a Arão, e Arão era porta-voz de Moisés para o povo. Agora, se o senhor ele é um profeta menor, ele é profeta menor de qual profeta? Profeta porta-voz. Ele é profeta. Ele não pode ser um porta-voz, um profeta menor, sem um profeta mensageiro na terra. Seu Teixeira continua gesticulando. Ele não pode fazer isso, ele atrapalha o que nós estamos falando, né? Tenha a bondade, seu Teixeira, de só ouvir, depois o senhor fala. Depois, quando o senhor estiver falando, o senhor gesticula, balança os braços. Não tem nenhum problema. O que eu estou tentando dizer às pessoas é que o que o senhor Antônio Teixeira está dizendo aqui é um delírio, é um abuso de linguagem, é uma imaginação. Profeta menor. Tem que ter um profeta mensageiro. Aí está ele mostrando a Bíblia, irmão Cleber. Eu acho que ele deve estar com um problema no áudio lá, ele não está me ouvindo, né? Tá, ele está ouvindo.
Ele está ouvindo, né? Mas eu peço a ele, por bondade, para ele não me atrapalhar. Ele continua me atrapalhando. Seu Teixeira, não faça isso, senão não vai haver condição de haver debate. Pode continuar, pode. E ele disse que ele é porta-voz do que está escrito. Isso não existe. Porta-voz, um profeta é porta-voz de Deus. E para alguém ser... Por exemplo, eu sou porta-voz de Cacô Filipe. Por que eu sou porta-voz de Cacô Filipe? Porque Cacô Filipe está vivo. Cacô Filipe fala e eu sou porta-voz daquilo que ele diz. Eu não posso ser porta-voz das minhas imaginações, porta-voz das minhas interpretações. Eu não posso ser porta-voz do que está escrito na Bíblia há 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos. Isto é uma loucura. Isto é como alguém vir no século XXI para dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente. Abraham Lincoln, que morreu em dezembro de 1865. É como hoje um brasileiro vir, levantar-se para dizer que Juscelino Kubitschek é o seu presidente. Nem Abraham Lincoln está na Terra, nem Juscelino Kubitschek está na Terra. Como que alguém pode ser porta-voz de livro, porta-voz do que está escrito? Eu penso que as pessoas são inteligentes, as pessoas têm um bom senso, têm raciocínio, compreenderão as coisas que estão sendo ditas aqui. Então, o seu Teixeira disse que é porta-voz, né? Espero que na próxima fala dele, ele diz aí, ele mostra o chamado dele, né? Ele já disse que é um profeta menor. Aí ele vai ter que mostrar o chamado, qual foi o profeta que o chamou, porque para alguém ser profeta menor, ele tem que ser chamado por um profeta tem que reconhecer.